Oi pessoal, aqui é Clebinho Neive e eu vou mostrar para vocês aqui como alterar a tensão de alimentação desse motor. Ele veio de fábrica para 220 volts. Esse é um motor de tanquinho. Antes de começar, eu gostaria de falar com vocês que assistam esse vídeo sem pular até o fim, porque com esse vídeo você já não precisa de mais nada. Você já tem em mão tudo aquilo que precisa aprender para o rebobinamento do motor. Já vou explicar passo a passo com todos os detalhes. Então assista até o fim sem pular. Ele, se eu não me engano, é um oitavo ou é um quarto de cavalo. Eu creio que esse aqui é um quarto. No caso ele veio de fábrica, 220 volts, que é a tensão da rede aqui da minha cidade. Aí eu vou converter ele para 12 volts. Eu vou usar esse outro estator aqui, que é a mesma coisa, é o mesmo motor de tanquinho, a mesma coisa. Vou usar este outro estator aqui para dar demonstração para vocês. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmontar o motor e ver o bobinamento. Ver a quantidade de espiras de cada passe, de cada bobina, a interna e a externa. Ver qual é o fio para a gente poder fazer os cálculos. Então aqui no estator aqui, a gente tem sempre o bobinamento é o passe 4 e passe 6. Passe 4 e passe 6. O passe 4 é 1, 2, 3, 4. Você vai enrolar contando 4 casas dessa aqui. Passe 1, 2, 3 e 4. Você vai enrolar desse jeito no passe 4. O passe 6 você já vai enrolar contando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você já vai... Estou aqui com uma mão segurando a câmera e outra mão explicando. Não tem um tripé, mas Deus proverá em breve. Aí o passe 4 é esse e esse aqui, outro aqui, será o passe 6, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza. Aqui, este motor aqui, vou botar aqui, ó. Vamos começar da bobina externa, bobina de fora. Bobina externa. Aí tem passe 4 e passe 6. No passe 4 da bobina externa, ele tem 56 espiras. Então aqui, ó, 56 espiras. No passe 6 da bobina externa, tem 129 expira. Aqui, ó, expira. A bitola do fio é o fio. Deixa eu conferir aqui qual fio. A gente tem o fio 25 e o 26. O 25 para essa aqui, para a bobina de fora, 25. O 26 vai ser da bobina interna. Então aqui a gente tem o fio 25, perdão. 25, é o mesmo fio, passe 4 e passe 6 é o mesmo fio, e 25. Essa configuração aqui é para 220 volts, que é o que veio de fábrica, 220. Vamos supor que eu quero converter ele para 110. Aí eu vou usar aqui, ó, o passe 4 e passe 6. Eu vou diminuir a quantidade de espiras, dividir por 2, porque 110 é metade de 220. Então eu vou dividir por 2. Eu vou pegar aqui, ó, 56 e dividir por 2, que deu igual a 28. Então eu já vou ter aqui, ó, no passe 4, se eu querer rebobinar para 110, eu já vou colocar 28 espiras. No passe 6, que era 129 espiras, eu vou dividir por 2, que vai ser 129 dividido por 2, 64,5. No passe 6 eu vou ter 64 espiras e meia. Se eu diminuir a quantidade de espiras, eu preciso dobrar o fio para poder preencher todo o espaço. Eu vou dobrar o fio. Como é que você vai dobrar o fio? É só você voltar 3 bitolas.
você vê a metade do fio, ou ele dobrado, você vai voltar a 3 ou então acrescentar 3, de acordo com a sua necessidade. No caso aqui eu vou diminuir 3, que eu vou engrossar o fio, usar o fio mais grosso. Então aqui, ó, como é o fio 25, eu vou usar o fio 22. Fio 22. Aí a bitola. Fio 22 para 110 volts. Então, 220 volts eu vou ter no passe 4 56 espiras do fio 25 e no passe 6 129 espiras do fio 25. Se eu querer converter para 110, eu vou usar metade de espira 28 no passe 4 e 64,5 no passe 6 e vou dobrar o fio. No caso eu vou usar o fio 22, porque é o 25, 24, 23, 22. É sempre de 3 em 3. Você vai dobrar o fio ou lascar no meio, ou dobrar ou diminuir. Sempre vai mudar de 3 em 3. Beleza. Vamos supor que eu quero abaixar mais essa tensão. Eu quero pôr ele para 55 volts. Então eu vou ter aqui, ó, passe 4 e passe 6. Se eu querer botar ele para 55 volts, eu vou ter que dividir isso aqui de novo. Vai ser 28 dividido por 2, que não é 14. Então no passe 4 eu vou ter 14 espiras. E no passe 6, que deu 65,5, eu vou ter 65,5 dividido por 2. Eu vou ter 32,75. Aqui, se a gente fosse rebobinar para 55 volts, a gente podia até arredondar para 33 espiras, mas como eu ainda vou abaixar mais, eu vou usar a quantidade certa. Olha meu notebook, que meu amigo chama de caixa book. Essa é uma invenção minha, eu que fiz esse design aqui, que tá bonito. Na verdade, já tá todo relado. Tem mais de 2 anos que eu fiz isso. Então, voltando aqui. A gente vai ter 32,75 espiras no passe 6. Será 32,75 no passe 6. Com certeza eu vou ter que dobrar o fio de novo. Se eu tava com o fio 22, eu vou ter que voltar mais 3, que vai ser o 21, 20 e 19. Eu vou usar o fio 19 para 55 volts. Atenção. Quero abaixar mais. Vou abaixar para 27. 27. Acho que é mais de 27 um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 55 dividido por 2 deu lá 27,5. Baixar para 27 volts. 27,5. Então, passe 4 e passe 6. Eu não estava colocando um passe que você já tá cansado de ouvir isso. Passe 6. Eu tenho 14 espiras do passe 4. Eu vou ter que dividir por 2. 14 dividido por 2. Com certeza todo mundo já sabe, não precisa de calculadora. Vai ser 7. Eu vou usar 7 espiras no passe 4. E 32,75 dividido por 2. 32,75 dividido por 2. A calculadora deu uma pane aqui. 32,75 dividido por 2 vai ser igual a 16,375. Então eu vou ter aqui, ó, 16 espiras. Vou botar aqui 16,37. Vou dar essas duas casas aqui. 16,37. Com certeza eu vou ter que dobrar mais uma vez aqui. Então, se eu tenho o fio 19, vai ser 19, né? 18, 17 e 16. Então, eu vou usar o fio 16 para 27,5. 27 volts e meio. São duas baterias, conseguem movimentar duas baterias, mais de duas baterias um pouquinho. A bateria estiver bem carregada, duas baterias dá isso aí. Então, se ele era 220, com essa quantidade aqui, 56 espira e 129, essa bitola de fio, eu queria colocar ele para 127. Eu vou usar essa quantidade de espira, 7 espira no passo 4, 6 espira, 16 espira no passo 6, do fio 16. Então,
vou baixar mais uma vez aqui. Eu quero para 12 volts, que na verdade será 13 volts. 27, vai ser 27,5 dividido por 2. 13 volts, ponto 75. Vamos deixar 13 volts, vamos arredondar aqui para 13 volts. Então, passe 4 e passe 6. Eu vou ter que arredondar esse fio aqui, de novo, dividir por 2. A bitola, a quantidade de espiras. Então eu tenho 7 espiras, dividido por 2, que deu 3 espiras e meia. Você pode pôr, deu 3 espiras e meia. 3,5. Aí você pode pôr 4 espiras, não tem problema não. 3 espiras. E no passe 6, que será 16,37 dividido por 2. Vão ter 8 espiras, você pode arredondar para 8 espiras. 8,1. Você pode arredondar para 8. Isso aqui você não tem nem como. Você vai arredondar para 8. Então, se você baixou mais a tensão, você vai ter também que dobrar o fio mais uma vez. Se você tinha o fio 16, você vai usar o fio 13. 13, 14, 15, 16. Sempre de 3 em 3. Então você vai usar o fio 13 para 12 volts, 13 volts. Então, se você tinha esse motor a 220, ele estava com 56 espiras no passe 4 e 129 espiras no passe 6. Fio 25 da bobina externa, bobina de fora. Se eu querer pôr ele para 12, eu vou usar passe 4, 3 espiras e meia, pode pôr 4. E no passe 6 eu vou usar 8 espiras, no passe 6 do fio 13. Com a bobina interna é a mesma coisa disso aqui, não precisa nem eu colocar no papel. É a mesma coisinha. Geralmente as bobinas vêm fio 25, 26, 24, 25, 26, 27, sempre vem uma bitola a mais no fio. Aí você vê com a bitola dos fios e você faz a mesma coisa. Por exemplo, se na bobina interna fosse o fio 26, aqui você já ia usar o fio 23, aqui você já ia usar o fio 20, aqui você já ia usar o fio 17, aqui você já ia usar o fio 14 para 12. Aí você faz a mesma coisinha, desmonta, conta a quantidade de espira do passe 4 e do passe 6, que são, o passe são essas casinhas que você vai pôr a bobina, passe 4 e passe 6. Será a mesma coisa, a bobina interna com a bobina externa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que você vai enrolar. Sempre você vai começar da bobina externa, a bobina de fora. Eu aqui não tenho uma bobinadora para fazer as bobinas, eu faço as bobinas toda na mão. Então você vai, deixa eu pegar um fio aqui para eu vou usar esse fio aqui para ensinar como vai enrolar essa bobina, que ele é mais molinho, ele é melhor para enrolar. Aqui não é esse fio que vai ser usado não, eu simplesmente estou usando ele para você ver como que vai enrolar. Na verdade aqui vai ser o fio 13 da bobina externa e o fio 14 da bobina interna. Você vai começar aqui da bobina externa. Tô segurando a câmera aqui com uma mão e só tô com uma mão para poder mexer aqui, tá complicado. Aí você vai usar aqui, ó, começar passe 4. 1, 2, 3, 4. Você vai... Vou tentar aqui dar uma enrolada aqui com uma mão só, ver se eu vou conseguir. Beleza, aqui ó, passe 4. Eu peguei aqui ó, comecei 1, 2, 3, 4. Você vai pronto. Aqui você vai dar 4 espiras do fio 13. É claro que para essa quantidade aqui, esse motor, o seu motor pode ser que seja mais espira ou menos espira, aí você vai contar e fazer esses cálculos que eu ensinei na folha. Aí você enrolou o passe 4, aí
Com o mesmo fio, você já vai mudar para o passe 6. Passe 4 está enrolado. Aí você já vai mudar para o passe 6 com o mesmo fio, no mesmo sentido. Bom, gente, para mim fazer isso com uma mão aqui tá totalmente impossível. Vou explicar aqui com uma caneta. Você começou aqui, ó, enrolou aqui, ó. Deixa eu passar para outra folha. Beleza. Ó, por exemplo, você começou nessa posição. Ó, passe 4. Aí você enrolou. Passe 4, ó, presta atenção. Passe 4. Aqui tem a ponta sobrando, que você começou a ponta do fio. Passe 4. Deu a quantidade de expira segundo os seus cálculos. Aqui você já vai pular para o passe 6. Com o mesmo fio, do mesmo jeito, sem cortar o fio. No mesmo sentido. Pronto, você vai pular para o passe 6. Enrolou a bobina do passe 6. Aí você vai fazer a próxima bobina. Você já vai enrolar a próxima bobina. Saiu aqui. Pronto, saiu aqui. A próxima bobina você já vai enrolar nesse sentido. No passe 4. Terminou o passe 4, pula o passe 6 no mesmo sentido. Sempre o passe 4 e o passe 6 tem que ser no mesmo sentido. Enrolou. Terminou aqui. Você já vai pular para a próxima bobina. Você já vai enrolar no outro sentido. Você vai enrolar nesse sentido. Passe 4 e passe 6. Terminou aqui, já vai enrolar a próxima, que é a última, no outro sentido. Passe 4 e passe 6. Aí sobrou duas pontas. Geralmente, se você for fazer na bobinadora, você pode fazer uma, depois a outra, pode fazer o passe 4, passe 6, depois as outras, 4 de cada. Aí você vai ter que saber a ligação. Você vai ter que ligar o final da primeira com o começo da segunda. Sempre assim. É sempre, ó, passe 4 você vai enrolar nesse sentido. Aí no mesmo sentido você vai pular para o passe 6. Pronto, rolou no mesmo sentido. Aí terminou. A próxima bobina você já vai pegar no outro sentido. Você vai pegar assim, ó. Passe 4. Saiu aqui, já pula para o passe 6. E assim sucessivamente até terminar. A bobina externa desse jeito, a bobina interna do mesmo jeito. Aí você já vai pegar o passe 4 e passe 6 da bobina externa, do mesmo jeito. Sempre o passe 4 da bobina interna vai ficar em cima do passe 4 da bobina externa. E o passe 6 da bobina interna vai ficar sempre vai sobrar uma casa, um passe desse aqui. Você fazer a bobina externa, vai sobrar um passe desse aqui. Aí que é para você enrolar o passe 6 da bobina interna. Então, gente, se vocês gostou do vídeo, deixa um like, compartilha. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar a pergunta aí nos comentários, que eu vou responder aquilo que tiver ao meu alcance. E que eu conseguir responder, eu vou responder. Aquilo que eu não saber, eu vou procurar saber para poder passar informações. E se vocês têm algumas dicas aí também, pode me ensinar, pode me falar alguma coisa aí. Eu uso esses motores porque eu tenho aqui uma fabricação de bombas elétricas para poços artesianos e barragem, bombas que não necessitam de energia 220, necessitam de uma bateria de 12 volts para suprir a necessidade do povo. Porque muita gente tem um poço artesiano, uma barragem no tal lugar aí na roça aí, e não tem energia elétrica. Aí uma bomba dessa supre a necessidade dele, onde não tem energia elétrica, e também para ficar longe dos custos de energia elétrica. Porque uma bomba 220, uma bomba submersa daquela de poço, se você usar muito, a conta de energia vem 500, 600 reais por mês. Essa bomba que eu faço aqui com esses motores aqui, você está livre de custo elétrico. Você põe uma bateria e um painel solar, você usa a bomba sem gastar nada. Então está sendo uma grande bênção aqui nas regiões aqui, está suprindo muita gente está até trocando as suas bombas 220 para pôr uma dessa, porque fica livre dos custos elétricos. E lembrando, esse motor, se você ligar ele diretamente na bateria, ele não funciona.
porque a bateria é corrente contínua e ele precisa de uma corrente alternada. No caso, ele vai precisar, dar um exemplo aqui de corrente alternada. Aqui tem, ó, mais 5, mais 10, menos 5 e menos 10. A corrente alternada ela vai fazer essa posição. Sobe lá no mais 10, desce no menos 10, sobe no mais 10, desce no menos 10. Então ela vai, como se diz, oscilando. Ela vai mudando de direção. Então precisa dessa corrente para funcionar esse motor, corrente alternada. O que você vai fazer? Você vai precisar de um circuito eletrônico, um circuito que vai converter a corrente contínua em corrente alternada. Geralmente esse circuito você pode encontrar naqueles inversores. O mesmo circuito que você vai usar no inversor de tensão, você pode usar esse aqui. Para o inversor de tensão ele faz aquela mesma coisa, vai converter a corrente contínua em corrente alternada. Então você vai precisar de uma corrente alternada. No caso eu uso para teste aqui essa fonte, 12 volts, eu uso ela para teste, faço um teste com ela. E também tem o circuito elétrico, você ligar diretamente na bateria. No caso, como eu estou sem a bateria aqui, acabei vendendo uma bomba e acabei dando a última bateria que eu tinha aqui para um cliente. Eu vou ligar para vocês aqui nessa fonte de 12 volts aqui. Aí o capacitor para esse motor, você vai usar um capacitor de 25 volts ou então de 35 volts. E só pode ser um capacitor de corrente alternada, não pode ser capacitor polarizado não, que senão ele vai detonar, ele vai explodir. No começo, quando eu estava fazendo, eu já explodi vários capacitores. Aí, que eu não sabia direito desse esquema, que não pode ser um capacitor de corrente contínua. Tem que ser um capacitor pronto para corrente alternada. No caso aqui, a minha fonte aqui, ela sai 12 volts. Aqui tem 12 volts, aqui também tem 12. Pode ver que eu pego e não levo choque. Deu só um curto-circuito aqui, mas choque mesmo não dá. Aqui é porque esquentou. Deixei fechar os curtos aqui. Encostou no outro. É 12 volts, eu não levo choque, ó. O outro polo não leva choque. Então eu vou ligar esse motor. Vocês veem, ele está funcionando normalmente. Ele tem bastante torque, a mesma quantidade de torque. O escapou. Então, e tem uma coisa também que eu já estava esquecendo de mostrar para vocês. Como eu vou fazer o ligamento dos fios aqui. Eu não sei se essa é a maneira correta, mas eu faço assim. Sempre que você rebobinar, vai sobrar duas pontas. O começo da bobina externa e o final. O começo da bobina interna e o final. Você vai sobrar duas pontas de cada bobina. Aqui eu já deixei aqui, ó. Bobina interna. Sobrou essa ponta. E essa outra ponta aqui. Ela tá sem marcar, essa outra ponta. Então o que eu fiz? Eu peguei um fio da rede, eu juntei a bobina interna, o começo da bobina interna com o final da bobina externa. Peguei o começo da bobina interna, supor que é o começo da bobina interna com o final da bobina externa. Eu uni os dois e liguei na rede. Esse é um fio que vem da rede. Beleza, sobrou dois fios, sobrou o final de um e o começo da outra. Eu peguei aqui o começo da bobina externa, que esse é o começo que sobrou da bobina externa. Eu liguei na rede e no capacitor.
Pronto, aqui já tem a ligação da rede, que é os dois fios da rede. E liguei esse aqui pro capacitor também, que é o começo da bobina externa. Eu liguei na rede e no capacitor. O capacitor tem dois fios. O outro fio eu liguei direto. Eu liguei o outro fio direto no final da bobina interna. E é isso aí. Agora eu não sei se tem outro jeito de ligar, mas esse jeito é o jeito que eu ligo, que funciona perfeitamente. Então, gente, é isso aí. Se tem alguma dúvida, pode perguntar. Se gostou, dá um like, compartilha. E se querer tirar suas dúvidas, pode tirar suas dúvidas ou pedir vídeos novos. Vocês é que mandam. Então, fique com Deus e tudo em paz. Mais um detalhe que eu não expliquei foi aqui a quantidade, a bitola do fio. Como o meu motor foi o fio 13 e 14, eu usei 4 fios 19 para o fio 13, porque 4 fios 19 assim junto dá um 13, e 8 23, peguei 8 fios 23 para dar um 14. No caso aqui, eu estou usando aqui, ó, esses 4 juntos, 19, dá um 13. É a mesma coisa que você usar um 13. Se você não tiver um 13, você pode usar 4 19. Se fosse o fio 16, eu poderia usar 2. 2 19 dá um 16. Então eu tenho um 16 e depois com mais 2, outro 16. Então eu estou usando 4 19 para dar um 13. Ou então você poderia usar 8 fio 22 ou 16 fio 25 para dar o 13. Que é o mesmo fio, é só você dobrar ele bem dobradinho. Geralmente eu enrolava, media a quantidade lá, media o tamanho do fio, enrolava uma bobina, via o tamanho do fio, depois desenrolava e ia cortando os outros fios. Media, esticava ele, mandava a pessoa segurar, amarrava a mesma coisa, ia cortando. Até fiz 4 19 e 8 23, que eu precisava do 13 e do 14. No lugar do 13 eu usei 4 19 e no lugar do 14 eu usei 8 23. Galera, eu gostaria de aproveitar esse vídeo e pedir uma força a vocês para dar um like nesse meu CD Evangélico 2018. Já estou trabalhando em 2019. Creio que esse ano, no final do ano, já faço o lançamento. Então quero pedir vocês a colaborações de todos vocês para dar um like nesse CD. O link desse CD vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra lá, dá um like daqueles caprichado, compartilha com seus amigos, colegas, vizinhos e todo mundo. Se inscreva no canal e se querer fazer algum comentário também, querer me dar algumas dicas de arranjos musicais, essas coisas, será sempre bem-vindo. Porque a gente aprende uns com os outros. Então, se vocês têm algumas dicas aí boas, vou agradecer muito que vocês comentem, me falem. Então, o que eu peço é isso. Entra aí no link na descrição do vídeo, deixa um like daqueles bem caprichado, compartilha com todo mundo que puder. Vai estar me ajudando muito na divulgação. CD Quando Deus Quer, com 10 faixas e mais playbacks. CD totalmente gravado aqui em casa mesmo que eu gravei. Tem uma pequena gravadora aqui. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. No Apocalipse